Então eu quero já começar aqui, já perguntando para o senhor o que é a graça e o que é a lei. Bom, é importante entender que o Deus que nós servimos é um Deus de regras, de normas, é um Deus ordeiro. E ele, desde o princípio, estabeleceu regras a serem seguidas. A gente observa que no Éden, quando ele dá o Éden para Adão, mesmo antes de Eva chegar, ele diz que aquele lugar Adão deveria lavrar e guardar. Sim. Então ali ele estabelece regras. Também estabelece regras onde de todos os frutos que poderiam ser, né, consumidos, 2 não poderiam. Então ele também estabelece limites. E ele permitiu e fez com que as árvores estivessem lá. Ele organizou o Éden e colocou as 2 árvores lá, ao alcance dos 2. Né, ao alcance do ser humano, mas estabeleceu, olha, não coma, está aqui, mas não coma. Então quando a gente para observar dessa forma, a gente começa a entender que o que Deus quer para nós é muito mais amplo, é muito maior. Talvez a gente não consiga aqui exaurar toda a complexidade deste assunto. Sim. Mas, como você falou, começa a polêmica, a Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse, é uma só. Alguns, hoje em dia, estão querendo anular, descartar, né, ignorar. Querem atualizar a Bíblia. A primeira etapa, e outros já estão indo mais além, estão querendo atualizar, mudar o texto, o conteúdo, né, como se nós fôssemos a lei, como se nós fôssemos Deus, para poder mudar a lei, ela fôssemos os autores com a capacidade, ou legisladores, né, com essa intervenção de poder mudar aquilo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, quando eu também começo a entender que a Bíblia é uma só, eu preciso refletir um pouco mais sobre essa questão da lei e da graça. Se ela é uma só, eu preciso também entender o seguinte: quando Jesus Cristo vem, ele vem no período da lei. Ele morre, ressuscita, 40 dias com os discípulos, retorna para os céus. Os discípulos começam a pregar. Ficam em Jerusalém até ser cheios do Espírito, mas eles pregam com base em quê? Pouco tempo depois, levanta Paulo, grande evangelista, sai pelo mundo antigo pregando, estabelecendo, fundando igreja, sempre ensinando com base em quê? Paulo chega em Bereia, por exemplo, enquanto ele prega, os bereanos conferem o que ele está falando. Conferem referente. Qual é a referência? Conferem onde? Isso. Então, isso aí, como a gente começa a pensar, eu estou falando já do período da igreja, estou falando do período pós-Cristo, onde eles estão usando o quê como referência? Se o Novo Testamento ainda não estava escrito. Já vai sendo feito ali, né? Então a gente... Mas aí, vamos lá. Explica pro pessoal, com poucas palavras, que eu sei que é difícil, o que é a lei e o que é a graça, pra gente entrar no assunto. Eu tenho algumas perguntas aqui pra gente discorrer, alguns temas. O que é a lei e o que é a graça? Ainda com esse olhar mais abrangente, a gente vai entender a lei da seguinte forma. Quando Deus vai dar a lei para Moisés, lá no Sinai, depois que ele retira o povo do Egito, naquele momento em que ele sobe ao monte e recebe todas as instruções divinas, quando a gente vai olhar o texto anterior a isso, né, a esse registro, a gente vai ver que Abraão, Isaac, Jacó, tantos outros, desde Adão até Moisés, não havia aquilo que hoje a gente conhece como lei. Aquilo que os judeus vão chamar de Torá, seus 613 mandamentos, tudo isso vai surgir somente a partir de Moisés. Mas antes de Moisés, a gente vê algumas práticas. Por exemplo, Abraão dizimou. Né? Ele cultuou ao Senhor. Jacó ergueu altares para adorar a Deus. Também deu dízimo, prometeu dar o dízimo? Também dizimou. Né? E quando a gente vai observar todo o comportamento destes que vieram antes de Moisés, quando a gente vai observar a lei, eles viveram coisas de acordo com que a lei já ia ser registrado lá na frente. Então a gente começa a entender que a lei, na verdade, foi a formalização de mandamentos que Deus já havia entregue ao homem. Que agora, ele, ao pegar Israel, tirar do Egito, enquanto povo, não era nação. Porque para ser nação precisava de território. Eles eram apenas um povo. E para ser nação precisa de um código legal. Então eles eram um povo sem um código legal e sem um território.
Aí Deus leva eles para o Sinai, entrega o código legal para eles. E diz, é assim que vocês têm que viver. Ali Deus está dando para ele um código de ética, um código moral, uma forma, ensinando como se relacionar com ele, né? Então Deus estabelece, dá para eles uma identidade, de fato. E agora eles saem do Sinai para conquistar o seu território, para se formatar como nação por completo. Então, na verdade, eles já viviam parte da lei, naquela que é conhecida como lei oral, que eram os mandamentos de Deus, as determinações de Deus para o ser humano. Sim. E agora Deus, ele formaliza isso através de Moisés, quando ele escreve a Torá, né? Escreve os 5 livros, e ali ele traz todos os mandamentos. Então, a lei que hoje nós chamamos de lei nada mais é do que os mandamentos que Deus deu para Israel através de Moisés. O que é a graça? A graça, como o próprio nome já diz, é um favor imerecido. A graça, na verdade, muito mais do que lei, a graça, nós como dispensacionalistas, né, como um bom assembleano, né, dispensacionalista, a gente entende que a graça é um período onde a misericórdia de Deus está manifesta, dando oportunidade de arrependimento para todos os homens. Isso não quer dizer que não haja regras na graça, que não haja mandamentos na graça, que não há um estabelecimento, e eu vou até mais além. Isso não quer dizer que a lei, por si só, não, ela, talvez, da forma como foi dada, que ela perdeu a sua essência, perdeu o seu valor, perdeu a sua importância. É isso que eu gostaria de ressaltar, porque em cada mandamento dado por Deus através de Moisés, havia um princípio por trás de cada mandamento. E é o que Cristo vai nos ensinar lá em Mateus capítulo 5, quando ele faz aquela comparação entre lei e graça. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ele não desfaz nenhum dos mandamentos. Ele começa agora a apresentar a prevenção para que o pecado não viesse a acontecer. Dizem que ele piorou. Na verdade, ele amplifica e aprofunda a compreensão do mandamento. Porque agora a gente entende que mais importante do que evitar o pecado em si é combater aquilo que te leva a pecar.